Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta Curiosidades. E hoje o Portal GA está na base do Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. E viemos matar a curiosidade de vocês de como é o funcionamento dessa aeronave tão famosa, o Águia, da Polícia Militar. Capitã Thaís, há quanto tempo você ingressou na Polícia Militar? E hoje, qual é a sua função em relação ao Águia? Eu ingressei na Polícia Militar há 14 anos e hoje em dia eu sou piloto policial. Quer dizer, então, que quando o Águia é acionado aqui na região, na base de Ribeirão Preto, você é a piloto e tem outra pessoa também que reveza. Exatamente. Aqui em Ribeirão Preto nós somos em 5 pilotos, 3 capitães e 2 tenentes. E a gente faz um regime de escala. E atualmente, uma novidade aqui na região de Ribeirão Preto é que nós temos uma comandante de aeronave, mulher, que sou eu, foi promovida recentemente a comandante de aeronave, e a tenente Caroline, que é copiloto por hora. Então quer dizer que o Portal GA está sendo um dos primeiros meios de comunicação a entrevistar a comandante. Exatamente. Faz pouco tempo que eu retornei, Nosso processo seletivo é longo e de ascensão a comandante de aeronave demora em torno de 5 anos. Então a gente exerce a função de comandante de operações antes disso, que é quem efetivamente vai conversar com as viaturas e coordenar as operações. E no regresso das ocorrências, assume a parte aeronáutica para ir desenvolvendo aí o aprendizado necessário para a ascensão a comandante de aeronave. E passados esses 5 anos, a gente regressa a São Paulo, que é onde a nossa formação inicial ocorre, e faz mais um curso aí, suplementa o aprendizado. E eu, graças a Deus, consegui retornar agora em fevereiro para cá, para Ribeirão Preto. Então agora a gente conta com uma equipe feminina aqui. Parabéns pela conquista, parabéns pela representatividade feminina na Polícia Militar. E essa vontade de ingressar na Polícia Militar surgiu em que momento da sua vida? No meu caso, ela sempre surgiu, porque o meu pai é militar. Então, desde muito criança, eu acompanhava a carreira dele assim de perto, e sempre tive essa expectativa de seguir os passos dele. E para o público que está assistindo o nosso programa o Papo de Quinta Curiosidades, teve algum voo que você fez com o Águia que te marcou profundamente, que se você tivesse hoje que citar um que mais marcou a sua carreira até hoje, qual você citaria? Um só é difícil, Eu acho que, em que pese aqui na nossa região, a gente não exerce o resgate aeromédico. Até eu vir para Ribeirão Preto, eu trabalhava na cidade de São Paulo e lá a gente exerce esse tipo de escala. E acho que todos os resgates são muito marcantes, assim, é muito efetivo o apoio, Aqui no policiamento a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, mas o serviço é 100% da equipe que está em solo. E o resgate aeromédico parece que a gente está realmente fazendo uma diferença a mais, assim, de transportar a vítima num tempo muito mais rápido, ainda mais numa cidade como São Paulo, que tem um trânsito caótico. Acho que todos os resgates são marcantes. Sargento, como se dá a formação dos militares que pretendem ingressar no comando aéreo da Polícia Militar? Primeiramente, o policial militar, quando ele ingressa na corporação, após 5 anos de ingresso, o soldado, nas fileiras da Polícia Militar, todos os anos nós temos o curso de tripulante operacional, chamado de CTO, até mesmo nós iniciaremos um agora, dia 28 de abril. Passa-se por uma seleção, um teste de aptidão física, alguns exames específicos e psicológicos, e na aprovação nesses exames, ele é convocado para que passe por esse curso. Esse curso tem uma duração de 45 dias. Atualmente ele está sendo feito no município de Piracicaba. E após a aprovação ele é destacado em uma das bases do Águia, que são 10 bases no estado de São Paulo.
E quantas aeronaves compõem essas 10 bases do estado? Na verdade, cada base ela tem uma aeronave e no decorrer dos voos ela passa por um processo de manutenção que tem que eu posso dizer, um giro, né, de troca de aeronaves. E, então, uma aeronave a cada base. E no total você tem o número de aeronaves que a corporação possui? Hoje nós possuímos 27 helicópteros esquilos e mais 2 ECs e 3 aviões. Os aviões, quais são as finalidades deles? Muitas das vezes são feitos traslados, né, até mesmo missões fora do estado, transporte de autoridades. Os helicópteros, né, os famosos Águia da Polícia Militar, eles atuam em quais áreas? Em qual situação o Águia entra em ação? Nós atuamos nas atividades de defesa civil e de preservação da ordem pública. Nas atividades de defesa civil, nós deslocamos para apoio em desastres, enchentes, incêndios, combates a incêndios florestais. Preservação da ordem pública, a gente atua em apoio ao policiamento urbano, policiamento rodoviário e assim vai. Quando vocês são acionados, é porque a equipe terrestre solicita o apoio do Águia, é isso? Isso, nós temos 3 formas de acionamento. Uma, tem um policial que fica... A cada momento nós temos um policial que fica no nosso solo Águia, acompanhando as ocorrências dos nossos municípios, né? Pode ser feito através do rádio da viatura. O policial militar se deparou com uma situação que ele necessita de um apoio. A gente faz uma triagem muito rápido e decola, ou até mesmo por telefone, ou nas atividades programadas. Às vezes um município precisa de uma operação que vai ser feita através de um planejamento, a gente é acionado. Na base de Ribeirão Preto, não tem a prestação do serviço aeromédico, é isso? Não, nós não temos. O serviço aeromédico ele só é prestado pela base de Campinas, São José dos Campos e São Paulo. Sargento Vinícius, como se dá a manutenção das aeronaves? As aeronaves do Comando de Aviação, elas têm uma periodicidade. Essa periodicidade pode ser por dias, ciclos, tempo de voo ou conforme o componente. Mas as inspeções até 100 horas são feitas aqui mesmo na base. Acima de 100 horas, 150 horas, são feitas nas oficinas da unidade. Uma oficina São Paulo, a outra oficina Bauru, base Bauru. Como que se dá a formação do mecânico de aeronave dentro da Polícia Militar? Ele vai ingressar como policial militar, depois ele vai passar por um processo seletivo para poder integrar o comando de aviação. Necessariamente ele vai ter que ter o curso de mecânico já. Ele vai ter que ter feito em alguma escola de aviação, escola de manutenção, e aí ele ingressa no comando de aviação, e aí, dentro do comando de aviação ele vai passar por estágios. Estágio de adaptação como auxiliar de mecânico, até a ascensão a mecânico de manutenção. E aí leva um tempo aí de 3 a 4 anos para ele ascender como mecânico de aeronaves, dentro do comando de aviação. O que te fez seguir para essa área da mecânica? A mecânica sempre foi uma paixão na sua vida? Não, foi um convite que eu recebi. Eu era operador aerotático, né? Estou na unidade desde 2002. E aí em 2010 eu recebi um convite de um ex-comandante meu, e eu trabalhei em outra base, né? Quer ser mecânico? E eu me interessei, eu falei, eu quero. E aí migrei para mecânica de manutenção, fiz os cursos, me especializei, e hoje estou aí desde 2010 trabalhando como mecânico. E gostei muito, gosto muito, e é o que eu quero para o resto da minha vida agora. Nós já estávamos aqui na base quando a aeronave regressou, a tripulação desceu em parte, mas nós observamos que você já veio ao encontro com a aeronave e houve todo um procedimento, um ritual. O que você fez naquele momento? Nesse momento do retorno da aeronave, faz parte de uma das ações de manutenção.
que é o entrevoo. Então a aeronave retorna do voo e eu tenho que fazer um cheque visual das condições da aeronave. E esses cheques diários, né, a gente faz todo dia, pela manhã, antes do primeiro voo. Conforme nós vimos, o cheque entrevoo, né, que eu fiz depois que a aeronave retornou do voo. E no final do dia tem mais uma inspeção visual ainda, que é o pós-voo. Eu vou checar a aeronave novamente e vou configurar ela para obturá-la, para ela amanhã ficar pronta para o serviço novamente. Outro procedimento que aconteceu também foi o reabastecimento da aeronave. É isso, a aeronave chega, passa por esse check-up que você fez, ela é reabastecida para ficar pronta, pois a qualquer momento ela pode ser acionada novamente. Isso, positivo. Dependendo da demanda, o comandante vai verificar a quantidade de combustível, vai reabastecer e vai ficar pronta para o próximo voo, para a próxima atividade. O Águia da base aqui de Ribeirão Preto, ele levanta voo todos os dias? Todos os dias, quase todos os dias, mas a frequência é muito alta, sim. Aqui a gente faz muita atividade policial, né? É o carro-chefe da base e quase todos os dias a gente sai, sim, combatendo a criminalidade. Sargento, antes de você trabalhar aqui na base de Ribeirão Preto, você trabalhou em outras bases, inclusive no resgate aeromédico. Como era essa experiência de literalmente salvar vidas? Olha, eu fui para São Paulo em 2017, completamente diferente do serviço que eu realizo em Ribeirão, né? Aqui nós realizamos só voo policial e voo de salvamento. E quando eu fui para São Paulo, mudou completamente a rotina, né? Foi uma experiência assim fantástica, né? Você poder ajudar alguém. A sua formação em enfermagem, ela se deu antes do ingresso na Polícia Militar ou após? Não, foi após. Eu ingressei em 97 e em 2012 eu fui fazer escola de enfermagem, né? E me formei em 2017, eu fui trabalhar em São Paulo. Uma vez integrante da corporação da Polícia Militar, a escola de enfermagem é a mesma, regular, ou existe uma escola de enfermagem específica para os resgates aeromédicos? Não, enfermagem normal, né? Porém, você tem que ter alguns cursos após o seu conclusão de curso de enfermagem, né? E passar por um estágio na função de enfermeiro em São Paulo. Tem que passar, não é simplesmente chegar lá e falar, eu sou enfermeiro, eu vou fazer parte da tripulação. Não, você tem que passar por um estágio, tanto em solo quanto voando, né? Para depois você poder operar sozinho. É interessante que o nosso público conheça um pouco mais das atividades do Águia, principalmente nas bases onde existem o resgate aeromédico, também o translado de órgãos, de pacientes que porventura vão para alguma cirurgia de transplante. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse papel do Águia na sociedade. Nós temos o resgate aeromédico em 3 cidades, né? Que é São Paulo, São José dos Campos e aí Campinas. Tá? A gente realiza tanto o resgate, propriamente dito, né? O resgate aeromédico, como a gente faz o transporte de órgãos, tá? Quando a central de transplante solicita, e também fazemos as remoções aeromédicas. Tá? Então, geralmente quando a gente vai fazer o transporte de um paciente de um hospital para outro. Se um hospital aqui de Ribeirão acionar o Águia para transportar um órgão para algum município, essa aeronave faz isso? Geralmente essa ordem demanda de São Paulo, tá? É centralizada toda em São Paulo, lá no Comando de Aviação em São Paulo. E se caso as bases do interior for solicitada para que faça esse transporte, a gente realiza também. Porque aí a gente traz a equipe médica junto com a gente, juntamente com o órgão a ser transplantado e leva até o destino. E sempre que um órgão ou um paciente vai ser transportado pelo Águia, claro que primeiro
tem que haver uma avaliação para saber se essa pessoa tem condições de participar desse voo, né, de voar em si, porque a gente sabe que algumas pessoas, alguns problemas de saúde, têm que fazer o transporte terrestre, né? Sim, não são todos os pacientes que podem ser transportados pelo Águia. Tá? Ele tem que ser avaliado por um médico, geralmente o médico do CAV vai avaliar para ver se, dependendo do que estiver acontecendo com o paciente, ele não pode ser colocado na aeronave devido à variação de pressão e algumas outros problemas. Né? As aeronaves em si, elas exercem um fascínio nas pessoas. Os helicópteros, até pela praticidade do local onde eles podem aterrissar, é normal nas cidades do interior, quando os helicópteros aterrissam, o que acontece? As pessoas já vão logo se aproximando para ver e se preocupam ou não com a hélice. Mas eu gostaria que você, como expert do assunto, falasse sobre o perigo da hélice, qual é a forma de se aproximar e se nós devemos nos aproximar da aeronave. Importante sua pergunta e a gente faz uma ressalva grande. Preferencialmente, se eu for me aproximar de um helicóptero que esteja e acabou de pousar, eu preciso deixar que os rotores parem de girar. Ou que necessariamente o piloto lá queira que eu me aproxime da aeronave. Mas se não, preferencialmente a gente vai optar para esperar os rotores pararem de girar. Por quê? O rotor de cauda, ele gira numa velocidade muito grande lá. Fica aproximadamente 2.000 rotações por minuto. E o rotor principal, que é o de cima, fica 390. Então, esse fascínio que você falou, não sei, parece um ímã. E a pessoa vai se aproximar pela cauda da aeronave. Então, nunca devemos nos aproximar da aeronave pela cauda, por trás da aeronave. Se tivermos que nos aproximar da aeronave, a gente vai fazer isso preferencialmente a 45 graus na visão do piloto, pela frente da aeronave. E com toda a equipe, nós encerramos o episódio do Papo de Quinta Curiosidades, falando a respeito dessa aeronave que causa fascínio, admiração e muita curiosidade. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.